Muito boa noite, Dr. Francisco Louçã. Vamos começar com uma nota a Maria Barroso, que morreu na terça-feira, aos 90 anos. Mulher multifacetada, com várias valências e que, pelo que vimos, reunia consenso. Sim, foi uma despedida muito emotiva de uma mulher que marcou muito a história do Partido Socialista, mas também, em alguma medida, a história da resistência à ditadura, da cultura portuguesa e, enfim, o tempo da nossa democracia. E que foi acarinhada nesta despedida por tanta gente diferente, por cujas vidas ela passou. Vamos lembrar brevemente uma das partes, talvez a menos conhecida hoje, porque a sua presença na vida pública nos últimos 40 anos foi sobretudo como primeira-dama, como mulher do Presidente da República e acompanhando a vida de Mário Soares, mas eu queria sublinhar que Maria Barroso teve um papel importantíssimo na cultura portuguesa, como uma voz própria. Cá está ela em representações no Mudar de Vida, de um filme de Paulo Rocha, e em várias peças de teatro, foi declamadora, enfim, participou na expressão da cultura portuguesa e da poesia portuguesa e foi uma lenda também nestes anos em que foi marcando este tempo. Uma homenagem por isso. Está feita então essa nota, também essa homenagem. Dr. Francisco Louçã, esta semana tivemos debate sobre o Estado da Nação, mais um, que este ano coincidiu com o fim do ciclo do ano parlamentar, mas também com o fim de 4 anos de legislatura. Pergunto se houve alguma novidade neste debate sobre o Estado da Nação. Quase o fim da legislatura, de facto. Enfim, ainda haverá uma sessão da Assembleia da República para ultimar alguns processos legislativos, mas o ano político está à beira das eleições. Hoje à noite o PS, o PSD e o CDS estão a escolher os seus candidatos, o PCP já anunciou alguns, o Bloco de Esquerda também, outros partidos também. Estamos no fim da legislatura. Novidades neste debate, eu creio que houve uma confirmação e uma pequena mudança importante. Uma confirmação que é que o discurso do Governo, da coligação do Governo, que é muito dominante na gestão do tempo do debate do Estado da Nação, é muito favorável ao Primeiro-Ministro. Este debate em particular, não acontece assim nos debates quinzenais, mas acontece neste, a confirmação de que o PSD, e sobretudo o PSD, faz um discurso baseado no medo, na instabilidade, no receio das pessoas. Temos os cofres cheios, cuidado com a instabilidade. É um discurso para a Grécia, para o efeito da Grécia, mas é um discurso de quem, não tendo um programa, só hoje à noite é que o PSD apresentará linhas gerais que eu adivinho que sejam muito pouco específicas, ou seja, o partido que resulta do governo, governou durante 4 anos, não disse ainda o que pretende fazer em termos de programa. A não ser este sentimento. Connosco, tudo seguro, com outros, instabilidade. Isso é uma confirmação, é uma estratégia e creio que ela vai seguir. O PSD tem, ao que se sabe, um tracking poll, portanto paga, e é bastante caro, uma sondagem todos os dias desde há mais de um mês e vai prolongá-lo até daqui a 4 meses. Eu gostaria imenso de saber qual é o valor o custo desta operação. Nenhum partido fez isto, jamais em Portugal, e portanto vai ajustando o seu discurso, embicou com isto, mas fez uma mudança neste debate. Foi voltar ao fantasma da governação Sócrates. Voltar a usar o tema Sócrates, que não era muito comum, tanto pelas circunstâncias judiciais, mas como sobretudo porque é muito difícil associar o Partido Socialista de António Costa ao governo de que ele já não fez parte. É um tempo que já passou há tanto tempo. Enfim, marcou politicamente, com certeza que sim, mas no fim de uma legislatura, um governo apontar os males do país em função de um governo que há mais de 4 anos cessou funções é uma estratégia fraca. Mas creio que basicamente essas são as novidades. Agora, isto depois sobrepôs-se com várias sondagens, 3 sondagens importantes. Primeiro a da RTP, depois a da TVI e hoje a da SIC, com algumas pequenas diferenças, mas talvez deem uns sinais para estes partidos. E para um comentário muito rápido, hoje temos tantos temas, o tempo é curto, a RTP e hoje a SIC dão uma proximidade escassa entre a coligação e o PS. 2% à volta disso. É praticamente o empate. Praticamente isso. A da SIC é parecida com a que tinha há um mês atrás. Não há grandes oscilações, uma pequena variação para um caso ou para outro, mas não há uma grande diferença entre o PS e o Bloco das Direitas. Em contrapartida, a sondagem da TVI e do Público dá uma diferença maior, de 5%. E, aliás, avalia mais em detalhe um aspecto que é muito importante, que é quem é que as pessoas, independentemente da sua preferência, quem é que acham que pode vencer. E
E o Partido Socialista aparece com mais possibilidades de vencer do que aqueles propriamente que lhe vão dar o seu voto. Portanto, daria, se isto se confirmasse, um sentimento mais positivo em torno do Partido Socialista. Portanto, isto é, digamos, nos grandes blocos. Nos outros partidos, o PCP nas 3 sondagens aparece com 10 ou 11%, portanto, uma posição consolidada e razoavelmente acima do resultado que teve em 2011. Para o Bloco de Esquerda, as 3 sondagens são boas notícias, na da SIC 4,8%, portanto, muito colado ao resultado anterior, recuperando do passado. O que é que explica essa subida do Bloco de Esquerda? Eu creio que tem que ver com o facto deste ano terem desaparecido as dissensões internas, ter havido uma unificação do partido, ter havido uma excelente representação parlamentar, muito protagonizada pela Mariana Mortágua, creio que é a melhor deputada do Parlamento, um bom papel em que a Catarina Martins tem mais cresce em todas as sondagens e creio que desse ponto de vista foi um ano bom. E, portanto, na sondagem da RTP são 8%, e na da TVI 6%, em todos os casos, acima dos resultados anteriores. Portanto, boas notícias para estes 2 partidos. Os outros, porque são muito pequenos, é mais difícil a perceber a precisão das sondagens. Por exemplo, para o PDR de Marinho Pinto, a sondagem da SIC indica a possibilidade de eleger 2 deputados, mas o Marinho Pinto não seria eleito porque é candidato por Coimbra e não seria eleito em Coimbra. E daria uma possibilidade distante do LIVRE poder eleger um deputado. Nas outras sondagens não há nenhuma hipótese, se as sondagens fossem verdadeiras, de qualquer destes partidos eleger. E, aliás, isto até foi antes de um conflito que houve no LIVRE, porque o LIVRE fez primárias, mas depois a direção não gostou do candidato que foi escolhido no Porto e anulou alguns votos de forma que ficasse o candidato que prefere. O que é um procedimento um pouco estranho. Enfim, mas veremos o que acontece nestes ajustamentos todos. Estamos ainda no princípio, as propostas políticas apareceram de alguns dos partidos, o debate está por fazer, mas o panorama eleitoral prova isto, que a possibilidade de ter uma maioria absoluta à direita ou ao centro são muito difíceis e pode haver, portanto, desse ponto de vista, um debate muito intenso sobre o que é que se tem que fazer para Portugal. Eu espero que assim seja. Registrei que falou aqui desta mudança de discurso por parte dos partidos da coligação que foram buscar a tal governação José Sócrates de há 4 anos e introduzia aqui esta novidade que foi o desenvolvimento na Operação Marquês com a detenção, a prisão domiciliária, neste caso com pulseira eletrónica de Armando Vara. Que tipo de implicação é que se pode esperar aqui? As sondagens, por exemplo, a sondagem da SIC, que faz essa pergunta sobre se tem implicações ou não, registra-se que sim, mas não parece dessa sondagem, e as outras vão no mesmo sentido, que se altera o mapa eleitoral, até porque o choque psicológico importante foi a detenção do José Sócrates e um processo muito arrastado ao longo de muitos meses, e isso já não é novidade, as pessoas já sentem isso. Eu devo dizer-lhe que dá 1 mês ou 2 meses para cá, corria entre círculos do PSD que poderia haver uma segunda detenção de um ex-governante socialista no contexto deste processo. Toda a investigação parece ter uma porosidade enorme para alguns órgãos de comunicação social e, pelos vistos, antecipou-se este facto. Seria adivinhação, seria alguma informação, não sei. Armando Vara, ex-governante, não de Sócrates, não foi o ministro de Sócrates, mas de António Guterres, teve um papel importante nessa altura, foi detido agora e, muito rapidamente, o juiz decidiu que seria prisão domiciliária. Sobre o caso em si, enfim, é impossível acompanhar a investigação, não se sabe os dados, veremos o que diz o Tribunal, mas eu creio que o efeito sobre isso não é muito forte na mudança das percepções eleitorais que já estão bastante consolidadas pela imensa dificuldade que cria para o Partido Socialista, enfim, para a percepção da política portuguesa, a prisão de José Sócrates. Vamos avançar para outro tema, agora falamos da Grécia. Acredita que vamos terminar este próximo fim de semana com boas notícias para a Grécia, seja o que for boas notícias para a Grécia, chegados a este ponto? Não creio que tenhamos boas notícias, mas teremos notícias. Na verdade, isto foi um frenesim esta semana. Eu, na sexta-feira passada, tinha feito uma antecipação da subida do não, mas nunca pude imaginar que pudesse haver uma vitória esmagadora de 20%. Não fiz essa previsão, registrei só que havia uma grande subida e essa vitória surpreendeu todos os observadores, a começar pelos próprios gregos, e foi uma grande vitória para o governo. Imediatamente veio a demissão de Varoufakis, um pouco surpreendente, porque ele era um vencedor dessa noite e não creio que a mudança do estilo pessoal de um ministro seja muito determinante nas negociações, mas enfim, ele quis afastar-se. Na quarta-feira, Tsipras vai ao Parlamento Europeu, é recebido como um vencedor pela esquerda, muita desconfiança da parte dos partidos socialistas, que aliás foram os mais agressivos contra o referendo e contra a possibilidade do não, exceto em Portugal, onde não tomou posição, os outros foram muito agressivos.
E a direita, enfim, fazendo do Parlamento Europeu um comício com vaias contra o primeiro-ministro grego. Na quinta-feira, surpresa, é apresentado ontem, ao princípio da noite, uma proposta de programa. Vamos ver um pouco em detalhe, se me permitir, mas que representa essencialmente um recuo do governo grego em relação aos pontos fundamentais pelos quais se tinha batido no debate do referendo e que eram as suas linhas essenciais. Há algumas... As tais linhas vermelhas que foram ultrapassadas. Sim, há alguns detalhes que hoje já começamos a saber, mas há algumas coisas essenciais que faltam. Já estamos a ver então? O que nós estamos a ver é um resumo sobre a dívida, para mostrar o seguinte argumento. Repare, se alguém pedisse, um Estado pedisse, um empréstimo de 100, a um juro muito elevado, porque tem muitas dificuldades, 10%, como a Grécia chegou a pagar, cada um dos 10 anos seguintes pagaria 10. E no fim desse período, devolveria os 100. Portanto, pedindo emprestado 100, estará a pagar 200. O que eu quero dizer com este exemplo, que se poderia aplicar a alguns empréstimos da Grécia, que depois teve também empréstimos a juros mais baixos, mas aqui está um caso em que prova que, se o juro é alto, pode-se pedir 100 e pagar 200. Portanto, o argumento para a reestruturação da dívida é um argumento fortíssimo, mesmo que o juro seja mais baixo. Porque desde que o juro seja maior do que a capacidade de desenvolvimento de uma economia, do seu crescimento, do seu produto, quer dizer que se o produto cresce menos do que o juro, que é o crescimento da dívida, então o país está sempre a empobrecer. Pior ainda se toma medidas de austeridade. Portanto, o problema estava bem colocado no debate grego. É preciso abater a dívida para que haja investimento e a economia recupere com emprego. Se as medidas de austeridade impedem o investimento porque deprimem a economia, porque aumentam os impostos, porque reduzem as pensões, então é uma estratégia errada. E a Grécia colocou-se bem desse ponto de vista. A pressão enorme da União Europeia foi: não há reestruturação da dívida. Não há acordo sobre isso. E, portanto, no desespero dos bancos fechados, temos esta proposta. Que detalhes é que esta proposta tem? Ele tem alguns detalhes interessantes que creio que não foram ainda muito verificados. E enunciando-os telegraficamente. Primeiro, o Fundo Monetário Internacional fica de fora. Fica como consultor, mas não faz parte da negociação do terceiro resgate. Segundo, fazer um terceiro resgate é uma derrota para o governo grego. Tinha dito que não o faria. Em terceiro lugar, o governo grego passaria a ter um acesso ao plano Juncker, que é um plano de investimento, que lhe poderia dar alguns 5 mil milhões de euros, e tentaria ter um pacote de recuperação de fundos estruturais não utilizados da ordem de 30 mil milhões de euros. Isso é muito dinheiro. Se isso está disponível ou não, é difícil e pouco mobilizável a curto prazo, mas esta é a esperança deles. Depois, haveria uma troca de títulos, pagando ao Banco Central Europeu, em julho e em agosto, uma dívida que tem um juro maior, que é trocada por uma dívida com um juro menor. Haveria uma exigência de saldos primários menor do que aquele que tinha sido negociado pelos governos anteriores, mas em todo caso impraticável, na minha opinião, 3,5% a partir de 2018. Há um aspecto positivo, que é o restabelecimento da negociação coletiva, e há um aspecto tremendo, que é a redução das pensões e as privatizações. Que, na verdade, há pouca atenção para isto, mas as privatizações são muito simples. Os portos são entregues a empresas públicas chinesas, e os aeroportos e as telecomunicações a empresas públicas da Alemanha. A Alemanha e a China dividem entre si as privatizações da Grécia. Resultado de tudo isto, este plano é um recuo político, é um risco económico, porque aumenta a austeridade e, portanto, aumenta a recessão, ou seja, agrava os problemas, e só poderia resultar se fosse compensado por uma grande diminuição dos pagamentos da dívida, de várias formas que pudesse ocorrer. Há várias formas de o negociar, uma grande extensão dos períodos, um juro mais baixo, um abatimento do capital, uma substituição de títulos de dívida, um plano de investimento de emergência. Mas se não houver nada nesse plano, ou a França parece ter prometido alguma coisa nesse sentido e os gregos confiam nessa promessa, mas enfim, até agora promessas levou-as o vento, mas se não houver nada desse tipo, então o plano é recessivo, é um recuo político, compensado aqui e acolá com alguma resistência, a negociação coletiva sobretudo, mas seria muito negativo para a Grécia. Eu sempre defendi aqui que a Grécia poderia estar a ser empurrada para uma situação em que só pode fazer ou um mau acordo ou sair do euro, e acho que nessas circunstâncias fazer um mau acordo é prejudicial politicamente, é prejudicial economicamente e não resolve os problemas substanciais da Grécia, porque a questão da dívida continuará sempre a ser essencial. Vamos ter de avançar, o nosso tempo está quase a esgotar-se. Dr. Louçã, é um fator de incerteza, a juntar precisamente àquilo que acabámos de falar e que tem a ver com a crise grega, a queda na Bolsa chinesa. Nas últimas 3 semanas, uma queda de 30%. 30% na Bolsa de Xangai. Tem-se falado pouco sobre isto, mas repare que
3 semanas, o valor que desapareceu na Bolsa de Xangai, que é um país que tem um sistema financeiro débil, pouco desenvolvido ainda, mas só o valor que desapareceu é o equivalente ao produto da Inglaterra, uma das maiores potências do mundo, do ano inteiro passado, em 3 semanas. Portanto, é uma coisa gravíssima. Significativa. Significa, sobretudo, que é uma bolha, ou seja, cresceu muito ao longo de 2015 e agora caiu rapidissimamente durante 3 semanas. Se continua ou não sabemos. A China tem uma particularidade, Marisa, é que tem uma capacidade de intervenção do Estado, porque tem controle de capitais, internos e externos, porque o sistema bancário é público e o Estado interveio de uma forma arrasadora. Baixou a taxa de juros, deu dinheiro aos corretores para investirem na Bolsa, proibiu os grandes acionistas de venderem ações e retirou 1/4 das empresas da Bolsa. 1.200 empresas suspenderam a sua cotação na Bolsa. Portanto, medidas de emergência, mas elas não resultaram. Não foram suficientes. E nenhum Estado poderia fazer uma coisa destas senão o Estado chinês. E, portanto, o que isto prova é o risco enorme das bolhas especulativas. Ou seja, alavancagem, liquidez que, por crédito, é aplicada na valorização de ativos financeiros. Há muito dinheiro por empréstimo que é usado a comprar ações. E, portanto, as ações tornam-se muito mais caras. E, simplesmente, esse valor não corresponde à realidade dessas empresas. Um dia elas vão cair, começaram a cair. Efeitos que têm sobre o mundo graves, aumento do valor do dólar como moeda de refúgio, portanto, prejudica a economia americana, prejudica a economia chinesa, porque é valor que desaparece, portanto, o investimento acabará por diminuir e, portanto, essa redução da possibilidade de recuperação de algumas das economias mais importantes pode afetar o conjunto da economia do mundo. E, finalmente, sobre a Europa, é que a Europa está a fazer o que a China já fez. O plano de Draghi, que é 1 bilhão de bilhões de euros colocado no sistema financeiro, não está a dar investimento. Ou seja, onde está a ser aplicado? Compra de ações. Porque a compra de ações é a forma de aplicações financeiras neste caso. E, portanto, enorme valorização e recuperação do setor financeiro, com a possibilidade de um dia termos um colapso. Hoje já estamos mais próximo de um crash financeiro, como o que desencadeou a crise de 2007 e 2008, que nos trouxe até estas dificuldades, do que estávamos ao longo dos últimos anos. Estamos a aproximar e não a afastar dessa crise. A China é, por isso, um enorme alerta para que não se pode deitar dinheiro para os mercados financeiros pensando que ele se reproduz, quando, pelo contrário, cria especulação. A especulação cria riscos e os riscos criam crises. É uma situação para continuar a acompanhar. Com muito cuidado. Dr. Francisco Louçã, vamos às sugestões de livros, rapidamente. Sim, senhor. 4 livros, um sobre política, Os Porquês da Esperança, do programa de uma televisão concorrente, a TV 24, Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva terminou, foi afastado do seu programa, e com Paulo Magalhães, um jornalista, um livro que reproduz uma parte do seu trabalho como comentador, arguto, como sempre. Um livro de um economista do MIT, Peter Tamin, e David Vines, de Oxford, sobre a teoria de Keynes e como se aplica à crise atual, muito polémico, da Dom Quixote, Keynes, uma teoria útil à economia mundial. E depois 2 livros de história. Um livro tem um título um pouco Guerra Fria, mas é um bom livro sobre a vida cotidiana hoje nos países da antiga União Soviética, O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Alexievich, e que, enfim, retrata com cuidado essa vida. Finalmente, um livro de história do clube de autor, Nein Hitler, que é sobre a resistência na Alemanha no último período do Terceiro Reich, quando enfim, o Hitler os exércitos estavam a cair, a resistência que houve dentro da Alemanha, com um detalhe histórico bastante interessante, Randall Hansen, e creio que percebemos um pouco melhor as dificuldades da Alemanha. Estão feitas as sugestões, o que é que nos traz no Momento Zen nesta sexta-feira? Um apanhado do que é Portugal hoje e das nossas promessas, também do debate do Estado da Nação, um apanhado pouco visto do debate do Estado da Nação e uma discussão ao nível mais transcendente que nós podemos imaginar sobre o que é um bom governo e o que é preciso para Portugal. Vamos fechar então com esse Momento Zen. Dr. Francisco Louçã, muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, bom fim de semana. Nós temos primado pela surpresa e, portanto, vamos mantendo isto na base da surpresa, que tem sido bastante útil, porque, por um lado, permite também que se evite algum tipo de especulação. Os partidos estão com uma ilusão muito forte de ganhar, porque é importante, não para os partidos, mas sobretudo para o país, não deitarmos tudo a perder. Portugal precisa de um bom governo. Repito,
Repito. Ouça. Portugal precisa de um bom governo. E Portugal também necessita... Vai ver. Eu digo-vos, senhoras e senhores deputados, desconfiai dos falsos profetas. Desconfiai dos falsos profetas, senhores deputados. Mateus, capítulo 7, versículo 15.